Olá, como vão? Hoje estamos reunidos para mais um podcast e podemos dizer assim, mais um episódio da discussão em relação à consulta pública número 3 de 2026 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, a CONITEC, que questiona e quer saber a posição dos brasileiros e das brasileiras em relação à testagem genética de BRCA1 e BRCA2 no Sistema Único de Saúde para pacientes diagnosticadas com câncer de mama. A consulta pública está aberta até dia 2 de fevereiro. É para todos. Ela é um dos pilares do SUS, que chama participação social. Isso faz parte do SUS e é fundamental. E é com a participação social que a sociedade civil e a população pode demonstrar para os técnicos a importância que um tema tem. Muitas vezes, quando a gente não tem rosto, quando a gente não é um número, o tema não é tão importante. Então, é a possibilidade da população se manifestar a favor ou se manifestar contra, mas se manifestar. Para te ajudar a ter uma opinião sobre o tema, obviamente, a opinião passa pelo que a Sociedade Brasileira de Mastologia pensa e a Regional Minas Gerais pensa. Nós montamos um podcast com pessoas que fazem parte dessa história e vivem isso de alguma forma todos os dias. Eu estou aqui com a doutora Ana Maria Massaúde, representante, diretora do Departamento de Direito dos Pacientes da Sociedade Brasileira de Mastologia e também coordenadora do Departamento de Saúde Pública, Acesso, Saúde Complementar da Sociedade de Mastologia de Minas Gerais. Estou aqui com a doutora Letícia Braga, bióloga, pesquisadora e gerente de pesquisa translacional do Hospital Mário Pena e gerente de pesquisa em oncologia de toda a rede do Mário Pena. Estou aqui com quem representa os pacientes. No último episódio, nós tivemos um testemunho de mãe e filha em relação ao BRCA. E agora a gente tem quem representa e escuta as dificuldades dos pacientes todos os dias. Marcelo Pedroso, que é presidente da ASPEC, da Associação de Auxílio aos Pacientes com Câncer de Mama. E estou aqui com a Cláudia Magalhães, voluntária da ASPRECAM, também Associação de Auxílio em Pacientes com Câncer de Mama. Vamos começar essa conversa. E eu queria conversar, a gente pode começar essa conversa com as pessoas que lidam diretamente com a demanda dos pacientes, que é o centro, né? Marcelo e a Cláudia não são pacientes com BRCA mutado, mas são as pessoas em que grande parte dessas famílias procuram auxílio, ajuda, apoio. E eu queria começar então, Marcelo, falando com você em relação a uma das questões do CONITEC. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia tem uma das prerrogativas, das etapas do processo, que é a escuta da opinião do paciente, da experiência do paciente em relação à testagem. Isso está no trâmite. Especificamente para o BRCA1 e 2, não houve escuta e uma entrevista de paciente portadora do gene que passou pelo câncer de mama. Tem suas justificativas, mas eu te pergunto, Marcelo, isso faz diferença escutar quem teve o problema? Bom, olá a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer, Henrique, pelo convite de estar aqui nesse bate-papo tão interessante. Eu acho que a gente trazer assim a visão do paciente é muito importante e a gente, quanto instituição, a gente sabe da nossa responsabilidade, do nosso papel de fazer com que realmente haja participação social. Acho que isso é fundamental em todas as consultas públicas. Eu acho que a gente tem que realmente fazer com que o paciente participe e motivá-los cada vez mais
porque através da participação social é que a gente vai conseguir realmente efetivar as políticas públicas, né? Então, a gente sabe o quanto é importante essas pacientes participarem nessa consulta pública específica. Segundo o que foi dito, não houve a participação do paciente, não foi ouvida nenhuma paciente, e isso nos lamenta muito, né? A gente saber que a gente tem muitas pacientes que precisam da testagem genética do gene BRCA1 e BRCA2 e saber que não houve essa participação. Isso nos entristece muito. E a gente aproveita essa oportunidade de falar para as pacientes, para se inscreverem, para participar das entrevistas, porque a gente sabe que é através dessa participação social que a gente vai mudar essa decisão e o que a gente precisa realmente é de a efetivação dessa política. Então, a participação do paciente ela é fundamental, assim como as outras participações, né? A participação de nós, da sociedade civil organizada, a participação dos médicos, a participação de toda a equipe é importantíssima, mas a participação da paciente, nesse caso, é fundamental, porque a gente sabe o quanto existe de mulheres precisando dessa testagem genética e ela, infelizmente, ainda não está disponível no país, né, para as pacientes. Cláudia, essa é uma demanda esporádica? Isso é um fenômeno raro? Isso é uma doença rara? Ou isso é uma demanda frequente nas PRECAM? Bom, a Asprecan é uma associação que lida diretamente com a prevenção, né, e diagnóstico precoce para o câncer de mama. Então, a gente lida exclusivamente com mulheres nesse caso. E quando esse tema veio à tona, né, veio com a Angelina Jolie, as nossas pacientes assistidas, né, pela associação começaram a questionar essa validade mesmo de saber, né, se geneticamente elas eram ou não acometidas pela doença. E o que a gente viu muito foi o seguinte: o médico pedia e batia no hospital e era negado, porque, né, o SUS não cobria, o Estado também não, e ficava essa coisa, e isso foi incomodando. Acho que toda alteração parte desse incômodo, né, e a gente esperou que isso realmente acontecesse. A justificativa de um médico que pediu o exame nessa época era exatamente essa: se a gente não começar a pedir, a gente não vai ver que tem a demanda, que tem a necessidade. Né? E foi a partir daí que a gente começou a perceber que realmente existia a necessidade de ter o teste pelo SUS. As nossas assistidas aconteceu de fazerem até vaquinha, né? Fazer rifa para conseguir recurso para elas estarem fazendo. E isso fez uma diferença, porque a gente parte do princípio que tudo é a importância do conhecer. Né? A Asprecan trabalha muito com essa lógica da educação, do empoderamento dessa mulher, hoje em dia, né, o termo letramento, para que ela possa realmente, efetivamente, buscar os direitos dela. Porque isso não é oferecido, né? Isso não é falado. Infelizmente, a sociedade médica, até né, os próprios médicos, não incentivam os pacientes a buscarem os seus direitos. Então, a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem um papel muito importante nessa questão. Levar informação e dizer para elas: olha, isso é direito. Né? Você precisa buscar e tem onde buscar. E a gente tem que se unir para isso. Cláudia, você falou aí que isso começou com a Angelina Jolie, assim, uma demanda maior. Você lembra quando foi isso? Henrique, isso tem uns 10 anos. Foi mais ou menos por 2013. Eu me lembro muito bem, estava defendendo meu doutorado. E a gente viu até o efeito Jolie, né? Que foi o aumento dos testes genéticos na época, por causa da ação dela, né? O fato dela, como figura pública, ter buscado o teste por ter um histórico familiar, fez com que muita gente conhecesse essa possibilidade através dela. Então, desde que ela saiu na capa foi da Time, não foi? Foi. Então, desde que ela saiu na capa da Time, são mais ou menos 13 anos. Isso, mais ou menos isso. São 13 anos que nós estamos aguardando a avaliação de custo e de impacto para que isso seja incorporado. Se você pensar bem, uma geração são 20, 25 anos. Então estamos caminhando para uma geração de mulheres com BRCA que poderia ter sido beneficiada, assistida, né, de uma maneira diferente. Uhum. É isso, né? É isso. A gente tem que lembrar, Henrique, que
a questão do estigma, né, com relação ao câncer é muito grande. E muitas delas têm muito medo, né, não só do diagnóstico, como do resultado do teste também. Né? E isso parte também de um papel nosso, né, enquanto associação, a ASPEC, a Asprecan, a Pérolas de Minas, qualquer associação, o papel da gente quebrar esse medo, esse estigma, porque a gente sabe que a prevenção é a única forma de mudar a história do câncer no Brasil. E o câncer de mama, especificamente, hoje já é um problema de saúde pública. Né? O aumento dos casos novos, né? A Ana Maria está aqui, né? O Henrique, no consultório, pode imaginar o aumento, né, de casos, e principalmente em jovens. Dentro da associação, a gente tem um programa de dedicação que é o de acompanhamento presencial dessas pacientes dentro dos hospitais. Então, a gente capacita voluntários para conhecer a história do adoecimento e fazer esse papel, não substituindo família, lógico, mas a gente tem esse acompanhamento sistemático. E a gente vê o tanto que é importante uma pessoa que tem o conhecimento estar ao lado dessa mulher nessa hora. Né? Então, cultivar isso, quebrar esse medo. Letícia, você é uma especialista nessa área e uma bióloga, né, especializada nessa parte genética. O teste está disponível no Hospital Mário Pena? Ótimo. Então, o teste hoje, ele não está disponível em nenhuma instituição do SUS. Infelizmente, os poucos pacientes que conseguem ter acesso, pacientes SUS que conseguem ter acesso, é muitas vezes através da pesquisa. Então, em nossos projetos de pesquisa, muitas vezes a gente vai fazer o teste porque a gente está buscando identificar outros marcadores relacionados à doença e aí, então, a gente entrega esse resultado como uma forma de devolução da pesquisa, uma forma de trazer equidade para o tratamento dessa paciente do SUS através da pesquisa. Mas isso não é uma realidade, porque nem todo paciente se dispõe a participar da pesquisa. E quantos pacientes preenchem os critérios de elegibilidade dentro de uma pesquisa para ter a sorte de receber um teste? Não é assim que a gente precisa conduzir, tratar os pacientes. A gente sabe muito bem que o teste ele vai reduzir a chance de que outras pessoas sejam identificadas no estágio que essas pacientes chegam no Instituto. Nós recebemos o Instituto Mário Pena, não é uma instituição de porta aberta, então todo mundo que chega até o hospital, ou ele tem uma suspeita de câncer, ou ele já está com a doença confirmada e está indo para o hospital para tratar. Nós estamos falando de um teste que reduz a possibilidade da gente receber essas pacientes com uma suspeita de câncer. Nós estamos falando de um teste que a gente traz para prevenir a doença. E a gente pode identificar isso de maneira muito simples. A pergunta que você fez para a Cláudia, Henrique, sobre a questão de é uma doença rara? Não é uma doença mais frequente. Nós temos em torno de 10% a 15% dos casos que são pessoas portadoras de mutação, mas são pessoas e que se a gente identifica bem esses 10% a 15%, a gente impacta toda a família. Pelo menos mais 2 ou 3 indivíduos naquela família iria desenvolver a doença e pode não desenvolver por causa do teste feito naquela paciente. Então, é importante que a gente explique isso para a sociedade e traga para as pessoas a importância do que significa o teste genético. Genética é prevenção. Letícia, como o Mário Pena, existem outras instituições pelo país com capacidade para testar? Ah, perfeito. Então, no nosso estudo, né, a gente fez parte do Comitê de Assessoramento da Secretaria de Saúde para a implementação do teste no nosso estado. E a gente sabe que Minas Gerais não tem o desafio de onde fazer o teste. Tecnologicamente, nós temos várias instituições públicas, inclusive CTs, hospitais públicos, que assim como nós no Instituto Mário Pena, tem condição de fazer o teste, condição técnica de fazer o teste. Minas Gerais, a gente diz que o nosso gargalo, ele está exatamente na atenção. Sim, vamos fazer o teste. E aí? Estou com a possibilidade de fazer o teste.
E aí? Então, nós precisamos pensar em capacitação da atenção primária, capacitação dos profissionais de saúde para receber e orientar essa paciente pós o teste, pré-teste e pós o teste. Nós estamos diante do nosso estado de formar pessoas para ser capaz de fazer o aconselhamento genético. Então, em termos de testagem, né, em termos técnicos, a gente está muito bem. Mas em termos de assistir o paciente globalmente diante de um teste genético, nós precisamos desenvolver nossas habilidades. Mas um fato interessante, não é assim em todos os estados. O Brasil é um país muito grande, né? São vários países e cada estado tem a sua demanda. Então, por isso é importante o teste nacionalmente implementado. Porque o que é dificuldade para Minas Gerais pode não ser dificuldade, por exemplo, no Distrito Federal. Eu estava conversando com o responsável lá por implementar a política no Distrito Federal, e aí eles estavam comentando que a dificuldade lá não era a do aconselhamento genético. Eles já tinham o serviço implementado para as doenças raras, e que aí eles iriam implementar junto à oncogenética. Então, já existia um centro de apoio. Então, cada estado tem as suas dificuldades. Se a gente tiver um projeto, um teste implementado nacionalmente, a gente vai conseguir superar as dificuldades do nosso país como um todo, não as dificuldades regionais. Deixa eu ver se eu consigo entender bem. Nós temos universidades, centros tecnológicos, hospitais do câncer, centros de alta complexidade, no Brasil todo, uns estados mais, outros menos, Isso. com capacidade de fazer. Perfeito. Se não existe o teste, não existe o desafio de organizar a rede. É isso que você está me dizendo? Com certeza. Exatamente. Então, o desafio só começa a partir do momento que eu começo a testar. Quando eu tenho a possibilidade de testar. Porque aí os desafios, vamos dizer assim, os diferentes desafios que existem no país virão à tona e os diferentes atores envolvidos poderão dar suporte para que cada região supere esses desafios. Então, um discurso de que não podemos testar porque precisamos organizar absolutamente tudo primeiro. Antes. Eu não consigo caminhar nesse discurso, porque eu também não. eu só consigo enfrentar os problemas se eu aparecem. sei que eles existem. Eu acho que até um passo antes deles aparecerem. É se eu sei que eles existem. Porque a partir do momento que não existe um teste, não existe o problema. Exato. Não existe o desafio. Ou o desafio, ele é somente dentro de um gabinete. Ele é um desafio teórico. Né? Vamos discutir um pouco isso aqui. Mas aquela pessoa afetada não chega nela. E aí, Ana, eu te pergunto assim, olha, 75 mil casos novos de câncer de mama por ano. Quantos desses seriam BRCA? E como é que está Minas Gerais em relação a isso e o que a gente tenta fazer? E pensando percentualmente, a gente fala assim, mais de 10 mil mulheres que têm câncer de mama por ano não deveriam estar tendo esse sofrimento do diagnóstico. Ou, pelo menos, elas deveriam ter tido a oportunidade de escolher fazer a testagem, a oportunidade de fazer ressonância, a oportunidade de fazer mastectomia preventiva, mastectomia redutora de risco. Em Minas Gerais, nós temos a lei, né, 23449, que foi de 2019, e praticamente 6 anos depois, em 2025, houve uma resolução sobre essa lei. E nessa resolução é uma regulamentação. Eles criam um projeto piloto em que vai ser implementada uma linha de cuidado de alto risco. Mas para isso foi feita em cima da testagem. Então, a gente só tem uma linha de alto risco se existe alto risco, que é isso que vocês têm falado. E essa linha de cuidado, ela conta com várias ações, dentre elas a ação
de capacitação, a questão da navegação. Eu conheci a Cláudia através do projeto Dedicação. Eu vi o trabalho da Cláudia de caminhar com a paciente dentro do SUS, porque é complexo. E nesse caso, quando a gente pensa na testagem do BRCA, esse aconselhamento pré-teste para a pessoa entender, né, porque o exame em si é muito simples. Ou é um exame de sangue, ou é um exame de saliva. É um exame que, teoricamente, qualquer centro de saúde já colhe sangue, pega esse sangue, vai testar no UFMG. Então, leva o sangue para o UFMG. Então, é um exame que, teoricamente, a pessoa já está acostumada a fazer, que é um exame de sangue. A questão é o processo depois, porque aquela paciente que teve o aconselhamento pré-teste, fez a coleta, teve o resultado, ela tem que voltar para ver esse resultado. Ou tem que existir um mecanismo que busque essa paciente. A paciente não voltou, então por que ela não voltou? Vamos atrás. Quanto tempo que nós vamos esperar essa paciente ficar alerta para voltar? Se ela voltou e eu dei o aconselhamento pós-teste, será que ela vai fazer a mastectomia? Qual que é o tempo? E para onde que ela vai para fazer essa mastectomia? Quais os hospitais que vão estar querendo se habilitar a fazer a mastectomia redutora de risco? Porque tem que lembrar que é uma mastectomia de uma pessoa, quando tem câncer, ela já vai estar inserida numa CACOM ou numa ACOM, mas quando não tem câncer, ela vai ter que estar inserida em um outro protocolo, porque ela não tem esse diagnóstico, então ela tem um CID, né, um código de doença diferente. E a partir daí, saber se essa mulher vai fazer ressonância. A mulher não quer fazer a mastectomia agora porque está nova, mas ela vai fazer a ressonância até ter o filho, ela quer amamentar. É uma possibilidade também. E tudo isso precisa de estar checando, porque não adianta fazer o teste e não fazer nada depois. A pessoa é aconselhada anteriormente exatamente para ter as opções que ela vai fazer depois. E quem vai aconselhar tem que estar capacitado. Então, dentro do projeto, tem essa questão da capacitação. E não é só capacitar médico, é capacitar a enfermagem, é capacitar até o agente comunitário de saúde, porque é a pessoa que está lá dentro, né? O técnico de agente comunitário é quem está dentro da casa das pessoas no sistema público. Nesse sentido, o nosso Estado, ele tem, do ponto de vista, vou falar, documental, bastante robustez para seguir, né? Precisa operacionalizar, colocar o que está no papel na realidade, tirar do virtual e trazer para o real. Né? Vontade política, né? Vocês estão me contando de experiências locais, Hospital Mário Pina, com pesquisa clínica, experiência do Estado de Minas Gerais, o Estado de Goiás também tem uma experiência bacana. A Maria Luísa me contou de uma experiência da associação dela, com 3 anos, conseguiu testar com convênios, de forma voluntária. Então, se tem essa experiência, precisa de ser incorporado federal? Faz diferença, Marcelo? Isso faz diferença? Eu acho que faz tamanha diferença, Henrique. Eu acho que a gente aqui em Minas, a gente tem avançado, né? Como você citou, o estado de Goiás também tem avançado, mas a gente precisa dessa política a nível nacional, porque muitos outros estados ainda não estão trabalhando essa política da forma que deveria, né? O teste BRCA, ele é fundamental, como eu falei anteriormente, para todas as pacientes, e quando a gente implementa essa política a nível nacional, a gente garante que isso seja implementado aos estados de forma mais efetiva. E também aí vem a questão dos recursos também, que podem vir os recursos a nível federal também, que vai auxiliar muito nessa questão de fazer realmente a coisa acontecer com efetividade, que é o que realmente os estados precisam, né? Como eu falei, Minas tem feito os esforços necessários, precisa ser feito mais esforços ainda para que a gente consiga testar, na verdade, a nossa primeira paciente. A gente estava comentando aqui agora há pouco nos bastidores, né? Que o nosso secretário de saúde já foi a público, já falou da nossa testagem genética, que vai estar disponível para as pacientes, e a gente está aguardando que essa primeira paciente venha e que seja testada e que venha falar a importância que isso significou para a vida dela, né? E para a família, de saber que realmente teve essa testagem e que isso mudou algo para ela e algo para a família dela.
Então, é importantíssimo a gente aprovar isso a nível nacional para que a gente realmente faça a política pública acontecer no âmbito federal. Letícia, eu tô te vendo ansiosa. eu também quero. Cláudia, Eu quero comentar assim porque que é bom. que eu acho que é isso que a gente comentou anteriormente. Sendo uma política nacional, a gente consegue superar os desafios de cada região. Enquanto a gente está colocando que Minas se organizou, Goiás se organizou, nós estamos falando de estados que estão aqui na região sul, centro-oeste, sudeste e dão conta de se organizar. E como vão se organizar os estados de outras regiões que não têm uma capacidade técnica de sequenciamento, de testagem genética? Como que eles vão se organizar sozinhos? Então, a política precisa ser nacional. E um fator interessante a comentar é que o teste genético por sequenciamento de DNA de nova geração, que é o que nós estamos discutindo, quanto mais a gente sequencia, mais barato o teste fica. Então, sequenciar 10 pessoas é um custo, sequenciar 1.000 é mais barato que sequenciar 10. Então, a gente precisa ter volume de sequenciamento. Sequenciamento de nova geração, ele exige isso. Ele é um sequenciamento, a gente fala, de alto throughput. E, para isso, a gente precisa colocar muitos pacientes no mesmo exame, todos juntos. Então, quando a gente fala de uma política nacional, essa questão que é um exame de alto custo, não, ele tende a ficar, todos os testes genéticos, e isso é muito interessante, não é só o BRCA1 e BRCA2. Os testes genéticos, de maneira geral, eles são mais, eles vão se tornando mais acessíveis à medida que eu trago mais pessoas para fazer o teste. O que você está me dizendo é extremamente interessante. Porque quanto mais raro a doença ou o grupo a ser testado, maior é o custo. Isso. Então, as pacientes com câncer de mama, e dentro que é um volume grande, nós estamos falando de 75 mil casos ano, com mutações por BRCA em torno de 7%, 10%, genético tudo 15%, mas por BRCA 50%, 60%. Então, nós estamos falando aí de 8 mil, 10 mil mulheres ano, sem contar as que já foram diagnosticadas. Então, vamos colocar aí 10 mil mulheres ano, sendo testadas para BRCA. Então, parece que o câncer de mama e o gene do BRCA são exatamente o tipo de doença ou de situação ou de agravo que se enquadra perfeitamente no melhor rendimento custo-benefício da testagem genética. Enquanto quanto mais raro fica a coisa, menos custo-efetivo ela é. Isso é extremamente interessante. E uma coisa que me ocorreu, eu acho que cabe a gente pensar, é que o sistema às vezes é cruel. Totalmente. Com o paciente que deveria ser o centro. Porque eu fiquei pensando aqui numa situação da desigualdade dentro da desigualdade. Porque é o seguinte, existe grande desigualdade entre o sistema complementar e o SUS. Ela pode testar no sistema complementar, no SUS não. Isso. Mas dentro do SUS existem vários SUS. Infelizmente. Várias desigualdades. Né? Infelizmente. Isso. Então, assim, lá no Hospital Mário Pena, algumas têm acesso. E em outros lugares não. E aí você fala assim, quando é que ela tem acesso? É quando é interesse dela? Não. É quando é interesse do sistema. Olha, isso filosoficamente a gente tem que pensar. A paciente no SUS hoje, ela consegue testar quando é interesse da instituição que ela participe de uma pesquisa. Quando é interesse de um grupo, quando é interesse de um grupo e de uma instituição. Não pode ser assim. Então, ela testa com o objetivo de ajudar, de participar, da gente conseguir evoluir. Mas, por um outro lado, ela só consegue acesso quando o interesse é do sistema. Isso é cruel. Isso é cruel. Henrique, existe um estudo feito pelo Instituto Oncoguia, não sei se vocês conhecem, da presidente Luciana. Ela tem um estudo fantástico sobre isso, falando que o meu SUS não é igual ao seu SUS. As desigualdades, as disparidades que existem no SUS, principalmente regionalizando, é claro que existe, dentro do Belo Horizonte, por exemplo, existem essas desigualdades, a gente sabe disso.
Mas quando você pega os estudos feitos pelo Instituto Oncoguia, que fala como que está o SUS no norte e no nordeste do país e na região sul e sudeste, a diferença é muito grande. A gente tem que deixar claro que a gente é a favor da pesquisa clínica, que é assim que Claro. funciona, mas é que nós não estamos falando de uma nova tecnologia sendo desenvolvida. Não, de forma alguma. Essa é a diferença. Então, um exame que era para ter 15 anos, que era para estar disponível, ela só faz se for um interesse global de tudo que ela faz. Isso realmente é uma disparidade, né, Cláudia? E, assim, qual que é o impacto disso, Cláudia, nas famílias que estão lá? Vocês têm famílias que têm BRCA e que sabem que tem o BRCA e não conseguem testar? Bom, saber que tem um BRCA, como eu falei, né, passa pela questão da educação e da informação. A gente acredita que tenha, né, porque as mulheres normalmente, quando a mãe tem um câncer de mama com menos de 50 anos, a probabilidade da genética, né, aparecer é maior. Quando é muito jovem também, né, as moças que estão aí aparecendo com câncer, a gente acredita nisso também, mas a informação não chega, né, não chega até elas, e esse incômodo de saber que você pode ter, que pode evitar, esse caso de chegar na atenção primária e a gente não ter essa porta aberta, né, para testar, nem para conhecer, nem para saber, nem para receber informação, eu acho que tudo parte daí. Né? A gente tem a porta de entrada do SUS na atenção primária. E a gente sempre bate nessa tecla. A porta é aberta para entrar e ela tem que ser aberta para sair também. Né? E a atenção primária está totalmente fora do contexto de tudo que a gente está vendo aí de inovação. Porque não tem especialista, né? A gente sabe que o especialista não está lá. O SUS, a gente tem que manter, né, essa fala, infelizmente, cada CEP é um SUS diferente. Então, pela própria estrutura do posto de saúde, um tem o generalista, o clínico geral, o outro tem o ginecologista, o outro não tem. Né? Então, passa por aí, as desigualdades começam por aí também. Então, assim, a nível de família, a gente acredita que no grupo vai aparecer, né? Mas como elas não são testadas, a gente não tem esse parâmetro, não tem esse levantamento de dados para poder afirmar. No debate da Conitec, existe uma colocação de que ou você testa todo mundo, ou seria antiético testar ou escolher grupos para testar. E ou você oferece tudo, ou é antiético não oferecer. Como é que vocês veem isso, as associações de paciente e os laboratórios e quem trabalha com isso todo o tempo? Quando você fala não para um paciente que ela não tem o exame disponível, ou você nem fala do assunto, porque é melhor não falar, porque vai gerar o sofrimento de não conseguir fazer, será que é ético também? Bom, essa questão é importante. O teste, que não é ético, que deveria estar disponível para todos, não é uma verdade. O teste ele é para grupos específicos. E existem características dos grupos para a gente identificar. Não faz sentido procurar uma mutação onde eu não tenha nenhum indício que essa mutação pode existir. Então, o teste ele é ético sendo oferecido para a pessoa certa, não sendo oferecido de maneira indiscriminada para todo mundo. Como escolher a pessoa certa? Existem critérios, e inclusive foram os critérios que a FEMAMA e a Sociedade Brasileira de Mastologia definiu, né, no Policy Paper que foi publicado e que é o que a gente adota também em Minas Gerais, que vai falar, que vão pegar os casos de câncer na família em parentes de primeiro grau, nos casos de câncer de pessoas com menos de 50 anos, câncer de ovário presente na família, câncer metastático, triplo negativo, né, casos de triplo negativo na família ou de câncer de ovário. Então, existem critérios para a elegibilidade dos testes, do teste BRCA1, BRCA2. Assim como existe critério para a elegibilidade de qualquer teste genético. Qualquer teste genético não é para todo mundo, é para quem precisa. O teste a genética vem trazer
o tratamento certo, na hora certa, para o paciente certo. Não é para todo mundo. Então, não é antiético oferecer para todo mundo. O discurso está invertido, Henrique. Ana Maria, a Sociedade de Mastologia propõe critérios restritos como um passo inicial. A sociedade se propõe ou propõe que se restrinja a isso ou é um primeiro passo? Essa questão dos critérios, ela foi amplamente discutida com vários atores, de vários médicos, e não só médicos, mastologistas, oncologistas, várias pessoas, profissionais de saúde, sobre a testagem. Foi feita uma discussão junto com a federação, né, a FEMAMA, e foi feito um policy paper. Nesse policy paper, a gente colocou, eu fui uma das pessoas que participou do policy paper, a gente colocou essa questão dos critérios e várias questões internas de como que devia funcionar. E no nosso caso, né, quando a gente pensa em Sociedade Brasileira de Mastologia, solicitando que o primeiro passo seja a incorporação do teste, a gente não para aí. A gente já pensa que essas outras questões, seja, por exemplo, o teste vai ser ofertado, mas eu preciso de um aconselhamento pré-teste. Já existe o médico geneticista, já existe uma codificação para consulta genética, só que faz, geralmente, como Letícia disse, para doença rara. Então, que seja incluída a questão do câncer de mama, que sejam capacitadas as pessoas, não só o médico geneticista pode fazer aconselhamento pré-teste, que sejam capacitados esses outros profissionais de saúde. E a partir daí, incorporando, já existe mastectomia, então vamos incorporar a mastectomia preventiva com um código, vamos incorporar a cirurgia redutora de risco com outro código. Então, que isso seja incorporado realmente aos poucos para que a linha de cuidado fique completa. Desde a promoção de saúde, porque essas mulheres não somente têm essa questão de vão fazer a mastectomia redutora para prevenir o câncer de mama, mas vamos promover saúde. Né? Então, a gente tem política pública de promoção de saúde. Até, né, toda a questão que a pessoa vai voltar lá a ter o seu atendimento no sistema único, mas na atenção primária, nível primário, que tem que também estar capacitado para poder responder essas questões da paciente. Ana, você tocou num ponto muito importante, porque isso é uma ponta do iceberg, né? Quando você começa a testar, você começa a aparecer a ponta do iceberg. E você colocou um ponto muito importante. No Brasil, o primeiro contato com a paciente com câncer de mama, quem entrega o diagnóstico, ou é o médico, né? Que está mais próximo dela. Normalmente, é na atenção especializada, é o mastologista. Então, você tocou num ponto importante. O mastologista é quem navega essa paciente durante o tratamento. O mastologista é quem dá a notícia, em que coloca ela na linha de cuidados. E ele é estratégico em ser treinado, né, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, acho que é importante colocar para todos, a Sociedade de Mastologia fez um estudo econômico para que o teste fosse incorporado. Isso é um primeiro passo. Nesse estudo econômico, ela usou os 3 critérios mais objetivos que tem na saúde suplementar. Então, para a gente fazer um cálculo econômico, se a gente colocar variáveis subjetivas, começa a complicar e ficar incerto. Então, aquilo não é correto. A gente tem que reduzir as chances de falha. Então, a gente usou os critérios mais objetivos. Câncer de mama, abaixo dos 35 anos. 2 cânceres de mama, abaixo de 50 anos. Triplo negativo, abaixo de 60 anos. Esses são os critérios mais objetivos para mulheres na saúde suplementar. Mas isso é para começar. A gente quer chegar na diretriz melhor, pelo consenso dos especialistas. Que a linha de cuidado da paciente portadora de BRCA exista. Porque no próprio documento do CONITEC, ele reconhece que não existe nada. Não existe mastectomia profilática, não existe oforectomia profilática, não existe medicação específica para quem é portador de BRCA1, por um motivo simples. Não existe
o teste. O que o olho não vê, o coração não sente. Eu queria encerrar, agradecer a vocês essa participação. Contamos com a participação de todos na consulta pública, a favor ou contra, mas que você participe, porque isso é um pilar do SUS. Participação social. Consulta pública número 3, 2026, Ministério da Saúde, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Concordo ou não concordo com a inclusão do teste de BRCA1 ou 2 para pacientes diagnosticadas com câncer de mama. Muito obrigado a todos.